Olá, eu sou Moisés, seja muito bem-vindo à série The Good Book, onde nós estamos lendo toda a Bíblia Sagrada. Começamos a partir do livro de Mateus e vamos até Apocalipse, finalizando assim o Novo Testamento. Logo após, vamos lá para Gênesis, iniciamos a leitura do Velho Testamento, assim completando toda a Bíblia Sagrada. Todos os dias pela manhã, um capítulo de um livro para você. E hoje nós vamos ler aqui o capítulo de número 14 do livro de Mateus, dando seguimento à nossa leitura. Antes de iniciar, eu queria pedir para você que ainda não é inscrito, por favor, inscreva-se no canal, ative as notificações, também curta, comente, compartilhe e nos deixe saber como que o nosso conteúdo tem chegado até você. Lembrando que nós também estamos nas plataformas de áudio Apple Podcast e também no Spotify, tá bom? Deus te abençoe. Muito obrigado a você que tem nos acompanhado até aqui. E a leitura anterior foi do capítulo de número 13 de Mateus, que tem os títulos A Parábola do Semeador, Por que Jesus usava parábolas, a explicação da parábola, a parábola do joio, a parábola do grão de mostarda, a parábola do fermento, o uso das parábolas, a explicação da parábola do joio, a parábola do tesouro escondido, a parábola das pérolas, a parábola da rede, coisas novas e velhas, Jesus é rejeitado em Nazaré. E agora nós vamos ao capítulo de número 14, que se inicia com a morte de João Batista. Porque naquele tempo o tetrarca Herodes soube da fama de Jesus e disse aos que o serviam: Esse é João Batista. Ele ressuscitou dos mortos e por isso forças miraculosas operam nele. Porque Herodes, havendo prendido João, o amarrou e pôs na prisão, por causa de Herodias, mulher do seu irmão Filipe. Pois João lhe dizia: Você não tem o direito de viver com ela. Embora Herodes quisesse matá-lo, tinha medo do povo, porque consideravam João como um profeta. Mas quando chegou o dia do aniversário de Herodes, a filha de Herodias dançou diante dele, dançou também diante de todos e agradou a Herodes. Este prometeu como juramento dar-lhe o que ela pedisse. Então ela, instigada por sua mãe, disse: Dê-me aqui num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou triste, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, ordenou que o pedido fosse atendido. Assim deu ordens para que João fosse decapitado na prisão. A cabeça foi trazida num prato e dada à jovem, que a levou à sua mãe. Então vieram os discípulos de João, levaram o corpo e o sepultaram. Depois foram e anunciaram isso a Jesus. Capítulo 14, versículo 13 do livro de Mateus. A primeira multiplicação de pães e peixes. Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto à parte. Ao saberem disso, as multidões vieram das cidades, seguindo-o por terra. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Ao cair da tarde, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e já é tarde. Mande as multidões embora, para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: Não precisam ir embora. Deem vocês mesmos de comer a eles. Mas eles responderam: Não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então Jesus disse: Tragam esses pães e peixes aqui para mim. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, pegando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para os céus, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu aos seus discípulos e estes deram às multidões. Todos comeram e se fartaram. E ainda recolheram 12 cestos cheios dos pedaços que sobraram. E os que comeram eram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Versículo 22. Jesus anda sobre o mar. Logo a seguir, Jesus fez com que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E tendo despedido as multidões, ele subiu o monte a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra.
açoitado pelas ondas porque o vento era contrário. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo-o andar sobre o mar, ficaram apavorados e lhes disseram: "É um fantasma!" E, tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenham medo." Então Pedro disse: "Se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí andando sobre as águas." Jesus disse: "Venha." E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força dos ventos, teve medo e começou a afundar e gritou: "Salve-me, Senhor!" E prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse: "Homem de pequena fé, por que você duvidou?" Subindo ambos para o barco, o vento cessou, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: "Verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus." Versículo 34, Jesus cura em Genezaré. Estando já no outro lado, chegando à terra de Genezaré, quando as pessoas daquela terra o reconheceram, mandaram avisar em todos aqueles arredores. Ele trouxeram todos os enfermos e pediram-lhe que ao menos pudessem tocar na borda de sua roupa, e todos os que tocaram nela ficaram curados.